Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Diácono Arthur é uma bênção, não é, gente? A nossa superintendência da EBD é uma bênção. O diácono Luciano, o diácono Arthur, as nossas secretárias Ilka e Thalita, em o nome do Senhor Jesus Cristo, você adora a Deus também, chegando para esses irmãos e dizendo: somos gratos pela vossa existência, pois vocês têm nos abençoado e muito como instrumento nas mãos do Senhor. Como nós temos dificuldade de fazer isso. Então eu aconselho que você leia todos os textos que nos convocam, que nos conclamam para adorar a Deus honrando o outro, estimulando o outro. Ok? Coragem, guerreiro. E para a glória do Senhor. Bom dia. Temos N razões para darmos um bom dia carregado de uma santa empolgação, gerido por um santo entusiasmo, pois, amados, somos família de Deus. Galdino, somos família de Deus. Carta de Deus aos Efésios, capítulo 2, versículo 19, a última parte do versículo, o velho apóstolo diz que somos cidadãos da família de Deus, membros da família de Deus. Então, bom dia, homens e mulheres, jovens e crianças e visitantes. A Simone, tive o privilégio de recebê-la quando ela chegou. Simone, é um prazer tê-la aqui pela primeira vez. Conheça esta família, eu sei que você já segue a Cristo, já é membro de uma igreja amada do Senhor. A recepção aqui é no sentido de dizer que você também é de Cristo, você também pertence à mesma família, nesse sentido da igreja universal, tá bom? E o velho, cansado e machucado apóstolo se encontra agora na sua segunda prisão em Roma, calabouço, masmorra, e já tendo ciência de que dali sairia, passaria pelo corredor da morte e teria sua cabeça decepada. Estando naquela prisão, ele mesmo compartilha, ele mesmo diz que os irmãos da Ásia viraram as costas para ele. Ainda compartilhando as suas dores, você vai para o capítulo 4 e ele diz: olha, só para relembrar, Demas, o meu amigo, também ousou me abandonar. É dentro desse pano de fundo histórico, geográfico, político, cristão e religioso, que ele escreve a segunda carta pastoral, carta de Timóteo, carta de Deus. E no capítulo 2, ele diz assim, Almeida, revista atualizada: tu, porém, meu filho. Quando ele diz tu, porém, ele está convidando você a ir para o contexto imediato do que ele vai dizer. E o contexto imediato é o que ele disse antes, por exemplo, os da Ásia me abandonaram. Mas ainda bem que Onesíforo fez diferente. Então ele começa o capítulo 2 dizendo o que para Timóteo, gente? Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E aqui, usando da criatividade homilética que nos é permitido, a qual nos chama para isso, demos o nome, uma busca contínua pelo revigoramento dos céus. O que ele está dizendo é: Timóteo, não ouse continuar exercendo o ministério, fazendo a obra, sem buscar continuamente força dos céus. Número 2, versículo 2, o velho apóstolo, numa linguagem anacrônica, com a sua bique na mão, ele diz: e o que de mim ouviste, Timóteo, na presença de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis idôneos, para que transmitam a outros. Então, no versículo 1, ação contínua, uma busca contínua pelo revigoramento dos céus. Versículo 2, lição contínua número 2, transmissão contínua da sã doutrina. O que de mim ouviste,
transmite continuamente. Lição número 2, contínua, transmite continuamente a verdade de Deus. Lição número 3, no versículo 2 ainda, multiplicação contínua de discípulos para transmitir a outros. Multiplicação contínua de discípulos. Essa é a lição número 3. E a lição número 4, ainda no versículo 2, é a chave, é a ideia central do versículo 2. Timóteo, meu filho. Multiplicação contínua de lideranças. Multiplicação contínua de liderança. Tudo isso para dizer o seguinte, meus irmãos e minhas irmãs. O velho apóstolo está encerrando a sua carreira aqui, sem deixar de se preocupar com a igreja do Senhor. Sem deixar de se preocupar com a glória do Senhor, com o reino do Senhor, com a igreja do Senhor e com os obreiros do Senhor. Por isso ele diz, primeiro, ação contínua, busque continuamente revigoramento dos céus. Ação contínua, transmita continuamente a verdade de Deus, sã doutrina, depósito da fé. Multiplicação contínua de discípulos, transmita a outros. Multiplicação contínua de líderes. Preocupação com a igreja. O que Paulo está dizendo é, Timóteo, seja uma bênção para a sua geração. Se vocês me pedissem aqui para pregar nesse mesmo texto, e dentro da criatividade homilética escolhesse outra temática, seria a bênção de uma igreja missional. A bênção de uma igreja missional. Timóteo, seja bênção. E aí eu quero perguntar aos conhecedores do inglês, não importa em que estágio você se encontra, e eu pergunto apenas como alguém que tem ciência que o estrangeirismo tem o seu lugar hoje na língua portuguesa no mundo. E aqui nós temos muitos, não é, Kessia? Débora está aí? Os jovens aqui são fera. E qual é a palavra em inglês para bênção ou abençoar para aqueles que não importa em que nível do conhecimento do inglês você esteja? Qual é a palavra no inglês para bênção ou abençoar? Há uma diferençazinha aí pequenazinha. Abençoar significa o quê? Quem vai para a consciência cristã sabe que a consciência cristã hoje é uma instituição e ela, dentro dessa instituição, ela criou uma plataforma que ela dá o nome de... Tenha vergonha não, bora? Bless. É isso aí, Kessia. Quem mais gosta do inglês aqui? Luísa, Laís, Rayane. Cadê Rayane, Juan? Bless, é isso, Rayane? Bless. Mas isso é abençoe. E bênção, aliás, é isso. Bless é abençoe. Abençoar. E bênção em si, não tem aí um trocadilho, né, Rayane? Blessing, correto? Blessing. Aí, Deus fez com que eu voltasse a ser rato de conferência. Quando eu falo que ele fez com que eu voltasse a ser rato de conferência, porque são 26 anos de ministério. Até o ano 2018, todo ano, 2 conferências por ano. Depois, não deu mais, por razões diversas. Mas ele disse, na sua orientação, me fez voltar agora. Indo para o CTPI, Centro de Treinamento de Plantação de Igreja, com o apoio do Colégio Pastoral, com o apoio de vocês. Fomos, foi uma bênção. É aquela conferência só mesmo para pastores e líderes. É a diferença da consciência cristã. A consciência cristã é uma bênção, mas ela é toda aberta para o público. É única no Brasil a consciência cristã, mas existem outras conferências que ela é específica, só para pastores e líderes. É o caso do CTPI, Conferência Convergência. E é claro, um pastor vai para uma conferência, lá tem o que numa conferência? Como sempre, livraria. Eu nunca fui para a consciência cristã, mas é o mesmo do Congresso para Pastores e Líderes da Fiel em Alves Lindóia. Está lá, Vida Nova, Cultura Cristã,
Editora Esperança, Editora Ultimato, todas as editoras lá em Algodão Lindóia. SBB, é o caso da Consciência Cristã. E estando lá, eu já tinha ciência desse livro. Você lê livro e você é impulsionado a comprar outros livros a partir daquele livro. O que é que está escrito aqui? Bless. E esse pastor, Davi Ferguson, em 2019, eu tive a honra de ouvi-lo lá em Campinas. Uma conferência de um dia, quando morávamos em Limeira. E lá esse livro foi citado, ainda estava em inglês, e como eu não conheço inglês, continuo não conhecendo inglês, apenas os seus estrangeirismos. Indo agora para a conferência, estava lá o livro impresso e traduzido para o português. Bless. Aí você pergunta, pastor, o que tem a ver trazer à tona o sermão parte 1 e parte 2, de 2 Timóteo capítulo 2, que tem como tema ações contínuas para uma missão contínua, com um livro que carrega no seu título Bless, abençoe, ou Blessing, bênção. É que esse servo de Deus, David Ferguson, e o seu irmão John Ferguson, que pastoreiam uma igreja missional nos Estados Unidos da América do Norte, com base nas Escrituras, ele deu nome a algumas práticas que o próprio Cristo fazia para alcançar o outro. Práticas que o próprio Cristo colocava em prática, o próprio Cristo é referência absoluta para alcançar o outro. Uma das ações contínuas da igreja é a multiplicação de discípulos, 2 Timóteo capítulo 2, ideia subordinada, para transmitir a outros, multiplicação de discípulos. E o Ferguson elaborou um acróstico em inglês a partir de bless. É claro e evidente que esse santo de Deus não está aqui se deslizando na maionese, ele não está praticando exegese, sim uma exegese, mas é preciso saber o que fazer com o que a Bíblia diz, não é? Os presbiterianos são muito bons em saber o que a Bíblia diz, mas uma tremenda dificuldade de saber como colocar isso, o que a Bíblia diz, em prática. Pense uma lacuna que nós temos. E foi o que John Ferguson e o seu irmão Davi Ferguson fizeram. Bless, um acróstico. Se vocês perguntassem, baseado em que você pegou em inglês a palavra bless e daí criou 5 ações para alcançar o seu vizinho para Cristo. Primeiro, o texto básico homilético é muito prático para nós, temos ciência dele. Gênesis capítulo 2, o Senhor se dirige a Abraão, até então Abrão, depois passou a ser chamado Abraão, até então Abrão, e disse o quê? Se tu, uma benção, blessing. É baseado num texto desse, que tem continuidade no Novo Testamento, pois em Gálatas capítulo 3, a Bíblia diz que para que a bênção de Abraão chegasse a nós, Cristo veio na plenitude do tempo. Entende agora? Gálatas 3. Aí esse servo de Deus elaborou um acróstico a partir de bless, que é a palavra em inglês para abençoar, abençoe. Ou você pode usar o blessing, bênção. E aí houve uma adaptação para o português dos tradutores, com a permissão deles. Se um dia você tiver a oportunidade de adquirir esse livro, por favor, adquira. É difícil de encontrar. Eu já havia procurado na Amazon, mas o preço é muito alto. Correio também. Alguns livros facilitam a compra, outros não. Mas vai aqui um espóliozinho para vocês, como pastoral desta manhã, já que o tempo nos é agora contrário. Bless. Abençoe. Alcance o teu vizinho. Como fazer com que a bênção de Abraão chegue até o teu vizinho? E a bênção de Abraão é a salvação de Deus em Cristo Jesus. Leia Gálatas capítulo 3.
Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 3, Gálatas 3, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, foi que no Cairo de Deus, no templo de Deus, plenitude de Deus, é que Cristo veio. Então, como fazer com que a bênção de Abraão, que é contínua, e a bênção de Abraão é a salvação de Deus em Cristo Jesus, ela chegue na vida do seu primo, da sua prima, da sua mãe? Como existe um como, porque é muito lindo a gente ficar aqui domingo após domingo, precisamos evangelizar, precisamos amar, e ninguém ama às vezes. Mas como amar? Como fazer com que essa bênção chegue na vida do meu primo que não conhece a Cristo? Eu já disse aqui que Bíblia, não se estuda a Bíblia aqui, porque vamos fazer um vestibular para ver se vamos entrar nos céus. A Bíblia é estudada aqui para ser praticada aqui, porque essa é a vontade do Deus da Bíblia. Então, como ser bless para o outro com o objetivo de alcançá-lo para Cristo? Aliás, qual é a nossa visão como primeira igreja presbiteriana de Petrolina? Uma igreja que parabéns, guerreiro. Eu não sei quanto tempo o Senhor vai nos querer aqui como pastor desta igreja. Mas uma coisa eu sei. Enquanto Ele me quiser aqui, eu não me cansarei de dizer: uma igreja que ganha e edifica o maior número possível de pessoas para Cristo. Não é para mim, é para Cristo. A SAF tem que reverberar isso em todas as suas reuniões. A UPH tem que reverberar isso em todas as suas reuniões. A UMP tem que reverberar isso em todas as suas reuniões. A UPA tem que reverberar isso em todas as suas reuniões. A UCP, o Ministério de Cântico, existe para edificar, para ganhar e edificar o maior número possível de pessoas para Cristo. A sonoplastia existe também para cooperar com isso, ganhar e edificar o maior número possível de pessoas para Cristo. Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo, a mesma coisa. Ministério de Família, Minha Cidade, Minha Casa, Casa de Deus, a mesma coisa. O Projeto Suzana, a mesma coisa. O Projeto Ana, a mesma coisa. E o Amigos em Oração, a mesma coisa. Amor Amiga na Dor, a mesma coisa. Nosso ministério infantil, a mesma coisa, ganhar e edificar o maior número possível de pessoas para Cristo e para a glória de Cristo. Então, pastor, e o bless, como é que eu faço isso? Espólio. E no próximo domingo pela manhã vamos aprofundar isso. Há 8 dias usamos aqui o acrônimo EVEV. EVEV, quem lembra EVEV? Eu vejo em... Quem foi que viu no outro e por isso disse, vem cá trabalhar comigo? Lá no livro dos Atos Apóstolos, foi citado aqui. Um apóstolo fitou os olhos em um outro jovem e disse, na prática, não com essas palavras, repito, queridos, quem estuda retórica, quem estuda oratória, quem estuda homilética, quem estuda exegese, quem estuda hermenêutica, quem estuda o discurso, entende que existe um espaço chamado criatividade na homilética. Você olha e observa que tem a substância ali na Bíblia, mas precisa de um nome para fazer as pessoas memorizarem. Para isso existe acróstico, acrônimos e tantos outros recursos pedagógicos, andragógicos. EVEV significa o quê? Eu vejo em você. Atos 16, Paulo olhou para quem e apostou nele e disse, eu vejo nele dom para o pastorado, e disse, comigo, Timóteo. Mas antes, Paulo também foi objeto de alguém que olhou para ele e disse, eu vejo em você. Por isso que ele foi parar em Antioquia. Quem fez isso com Paulo? Barnabé. Barnabé chegou em Antioquia e disse, sozinho eu não consigo. Ele se lembrou de quem? Paulo. Por que ele se lembrou de Paulo? Porque ele fitou os olhos em Paulo e disse, eu vejo isso nele. Bless. Tão fácil você memorizar. Porque até na contracapa você tem aqui, ó. Busque o outro primeiro em oração. Busque o seu vizinho
que caminha nas trevas ainda, primeiro em oração. Ore por ele. Ore pelo seu primo, pela sua prima, pelo seu tio, pela sua tia. Ore. Dissemos aqui há 8 dias, há 15 dias, que demonstramos que oramos pouco. Demonstramos que somos autossuficientes quando oramos pouco. O nosso breve período de oração, a nossa oração pífia, demonstra que ainda somos carregados de nós mesmos, cheios de nós mesmos. Nos achamos autossuficientes. Busque primeiro o outro pela oração. Por que quinta-feira eu pedi aos irmãos que lembrassem o nome de uma pessoa, amigo ou tio, que ainda não conhece Cristo, e gravasse apenas o nome? Em seguida, pedimos que ficassem em pé e orássemos. É para isso, irmão. O B, foi adaptado para o português. Busque primeiro o outro em oração. Você tem orado por alguém aqui para conhecer a Cristo? Levante a sua mão. Veja a importância que damos ao céu ou ao inferno na vida do outro. Que é isso, pastor? É isso mesmo. Veja, ontem estávamos no Perspectiva com o presbítero Humberto e outros irmãos e falando sobre o que a Bíblia fala sobre o inferno. O lago de morte, coronação eterna. Aquele é de arrepiar. Aí eu pergunto, você deseja que alguém, um amigo teu que não conhece a Cristo, vá para o inferno? Levante a mão que você deseja. Mas eu quero dizer que você está cooperando com que ele vá para o inferno pelo simples fato de se omitir diante dele. De não ser blessed na vida dele, ou blessing na vida dele. Busque o primeiro em oração, ore por ele. Aí eu tenho que concordar com o reverendo Jeremias Pereira. Ore pelo seu filho, ore pelo seu filho, ore pela sua filha, ore pelo seu filho, ore pela sua filha. Ore. Agora, por favor, não assuma o lugar de Deus. Só existe um Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Ele está no trono, desse trono jamais ele sairá. Trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Não tente explicar a soberania e a responsabilidade humana que você vai pecar. Fato é, as duas existem, porque Deus quis assim. O B, busque primeiro seu irmão, o seu vizinho em oração. Segundo, tem o que aí depois de B? L, leia o outro. Leia o outro pela escuta. Leia o outro pela escuta, conheça o outro pela escuta, leia o outro pela escuta. Saiba fazer perguntas ao outro. Lucas 6, Cristo ora. Lucas 18, ele pergunta ao cego, o que tu queres que eu te faça? Como nós temos dificuldade de perguntar ao outro, pergunte. Leia o outro pela escuta. Aprenda a ouvir. Pratique oiterapia com o seu vizinho não crente. Pare para ouvir a sua história. Eu confesso que eu fico doído quando eu vejo alguém, quando essa pessoa quer contar a sua história, ela quer toda a sua atenção. Mas quando você já vê de inverter e você quer contar um pouquinho da sua história, parece que ela esquece que você está ali. Quem já viveu isso aqui? Na hora de você contar a sua história, a pessoa quer toda a sua atenção. Mas aí, quando ela termina de contar a história dela e chegou a sua vez de contar, transforma você num ser invisível. Eu fico me consumindo por dentro, meu irmão. Às vezes eu me calo para não pecar contra Deus. Isso é egoísmo, narcisismo. Eu vou ficar só na segunda letra. Eu vou fechar isso domingo, para não atrapalhar os professores. O B de bless, busque o seu vizinho não crente primeiro em oração. Ore por ele, ore pelo seu filho, ore pelo seu pai, ore pela sua esposa se não é crente, ore pelo seu marido, ore. E o L, leia o outro pela escuta. Aprenda a ler o outro pela escuta. Aprenda a ver a dor do outro ao olhar nos seus olhos. Ao ouvir as suas lutas, ao ouvir as suas histórias, as suas batalhas. E pare de ser precipitado. Você está passando por isso, por conta disso. Ouça. Todo homem seja pronto para ouvir. Onde é que está essa recomendação de Deus? Em qual carta? Não precisa dizer o capítulo. Primeiro capítulo.
Ouça o seu vizinho não crente. Eu vou ficar em blé. Eu vou ficar em BL. As demais letras do acróstico, próximo domingo, porque vai ter aí algo diferenciado domingo. Então não adianta estar cantando aqui. Não adianta, aqui é para você mesmo que é do ministério de cântico. Seja você do instrumento, seja você aqui do vocal. Não adianta estar dizendo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, mas você não sabe ser canal dessa mesma bênção para o outro. Você está sendo luz na vida de quem lá na escola onde você estuda? Você está sendo blessed ou blessing na vida de quem no seu trabalho? Você está sendo bênção na vida de quem nos momentos de entretenimentos legítimos? Você está sendo bênção na vida de quem? E aqui eu estou tomando o nosso ministério de canto, que é uma bênção apenas como um exemplo. Eu não estou censurando-os. Eu estou chamando-os a uma reflexão, pois a mim também, incluo-me nessa daí. Então que o Senhor nos ajude. Se tu uma blessing. 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 E abençoe. Bless. Seja bênção. Que a luz de Cristo, através de você, chegue na vida de tantas e tantos homens, de tantas e tantas mulheres. Nós não estamos construindo um império para nós mesmos. Nós estamos fazendo parte da expansão do reino, do nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E toda a igreja diz: bless, blessing, seja uma bênção. Eu estava na sala de aula ontem, eu olhei para uma turma de trás assim e disse: Senhor, usa-me para ser bênção para esses jovens, sozinho no coração. E agora, quando eu adentro na sala, eu olho para um e diz: bom dia, como você está? Um homem trabalhador, está tão impressionado com um bom dia, por um pouquinho de atenção que eu dei para ele. Um homem que trabalha como ajudante de serviços gerais, que quando ele me encontra lá fora agora, ei, guerreiro, preste bem atenção, é tão natural chamar de guerreiro que ele olhou para mim e disse: e aí, guerreiro? E aí eu aperto a mão dele e dou um abraço. Muitas vezes as pessoas não precisando de um aperto de mão, simplesmente de serem percebidas. Simplesmente de serem percebidas. Não importa se ela tem um carro ou um carrão, para Deus tanto faz, porque tudo é dele, até o ar que respiramos. Seja uma bênção. A minha biblioteca vai ser usada contra mim se o conhecimento que eu obtenho dela não fizer com que eu seja uma bênção. Os teus livros Deus vai usar contra você se a leitura deles não te fizer você sair do teu canto e ir em direção ao teu amigo não crente e ser uma bênção na vida dele. O teu carro, por não querer dar uma carona para quem precisa de carona, muitas vezes vai ser usada contra você. A tua casa, por não querer abrir as suas portas, oferecer um chazinho para quem não é crente, vai ser usada contra você. Abençoados para